Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Eu pedir aos irmãos, abra a vossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu quero aqui externar meus agradecimentos aos irmãos que estiveram orando pela minha vida. E eu creio que estou aqui porque Deus é misericordioso e a boa mão do Senhor me alcançou. Eu louvo a Deus pelos irmãos que estiveram orando, tanto aqui da igreja como os demais irmãos de outras denominações estiveram intercedendo pela minha vida. Passei por esse processo, posso dizer que passei por um vale, e momentos difíceis, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me ajudou até aqui, e hoje estou aqui para a glória do Senhor e para trazer essa palavra aos corações dos irmãos. Amém? Quero ler com os irmãos aqui 1 Reis, capítulo 17, uma palavra muito conhecida. Vamos ler até o versículo 19. E diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo as minhas palavras. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Amém? Amado Deus, quero te louvar, exaltar, engrandecer o teu santo nome, Senhor. Louvamos ao Senhor pela tua palavra, que é imutável, inefável, gloriosa e santa. Louvo ao Senhor, meu Deus, pois a tua palavra já é abençoada, Senhor. Mas eu oro pela vida desse pregador, que é falho, pecador, indigno. Mas pela tua infinita misericórdia, não por mim, mas apesar de mim, estou aqui para apregoar a tua palavra, Senhor. Dá-me graça, use meus lábios para teu louvor e tua glória. Onde quer que esse meio de comunicação alcance também a tua mão, alcance também a cura, a vitória, tua graça, que haja salvação nessa noite. Em nome de Jesus pedimos, agradecidos, juntamente com essa multidão que nos assiste nessa hora, Pai. Te louvo e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma palavra que, se nós analisarmos o seu contexto, ela ocorre também num tempo de crise, momento de crise. E essa palavra, quero intitular nessa noite, os 3 níveis na vida de um crente. Em evidência, na vida de Elias.
o profeta Elias. Veja que até aqui a Bíblia é bem sucinta quando começa a falar, quando se fala de Elias, porque o texto começa dizendo: Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. E a Bíblia ela resume bem até aqui a vida do profeta. Apenas diz que ele é um tisbita, ou seja, ele é da cidade de Tisbe. E eu te pergunto, poderia haver alguma coisa boa de Tisbe? Uma cidade por nome Tisbe. Simplesmente a Bíblia se atém a falar até aqui de Elias, que ele era o tisbita. Porém, quando fala acerca de Acabe, no capítulo anterior, a Bíblia faz um resumo da vida de Acabe. Diz que Acabe era filho de Uri, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que os reis que o antecederam. Acabe, não achando isso pouco, ele toma por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, servidor de Baal, e adorou a Baal. E ele levanta altares a Baal. Acabe, ele deixa os caminhos do Senhor. Ele se afasta do Senhor, ele deixa os caminhos do Senhor para seguir Baal. E ele, tomando Jezabel por mulher, Jezabel então ela traz os seus deuses, ela começa a trazer a sua idolatria, Baal, para servir. E ainda ela induz ao povo, ela induz ao povo a seguir a Baal. Baal, ele era considerado um deus da fertilidade. Daí nós entendemos por que Deus faz cessar a chuva, porque não havendo chuva, não havendo orvalho, não haveria plantação, não haveria colheita. E toda a colheita era atribuída a Baal. Havia festas pagãs, festas a Baal, oferendas a Baal. Toda a colheita era dedicada a Baal. Por isso Deus faz cessar a chuva, causando uma crise naqueles dias de crises, dias difíceis. Naqueles dias houve fome, houve necessidade, escassez de alimento. E depois nós vamos analisando aqui também, vamos ver que houve depressão, houve tristeza, houve angústia, tempos de crise. Não diferente dos nossos dias, hoje vivemos uma crise, vivemos um momento de crise, mas Deus tem uma palavra para você. Nesses dias que vivemos, dias de agonia, dias de crise, Deus tem uma palavra para a tua vida. Veja então, nós vemos aqui um pequeno resumo da vida de Acabe e um mínimo, né? Nós vemos aqui que o texto é bem resumido quando se diz, é bem sucinto quando se fala de Elias. Mas o primeiro nível nós vamos falar agora, porque agora a Bíblia vai falar, a palavra vai falar acerca de Elias. Elias, ele surge aqui. Elias sai do anonimato e agora Deus vai usar a vida de Elias. Elias vai diante do rei Acabe e, apontando o dedo para a cara do rei, ele diz: olha, Acabe, nesses anos não haverá chuva nem orvalho, senão segundo as minhas palavras. Olha a ousadia de Elias, de alguém que anda com Deus, que caminha com Deus, a qual Deus honra as suas palavras. Deus enviou Elias, Deus levanta Elias em tempos de crise. Deus levanta um profeta, Deus levanta um homem por nome Elias para proferir no meio daquela crise. E Deus então usa, e olha que ousadia, ele vai diante de um rei pagão, de um rei que havia saído, desviado dos caminhos do Senhor.
E agora, depois dele afrontar o rei, Deus manda Elias ir até o deserto. Deus manda ele ir ao ribeiro, no deserto. E ali, manda que ele fique ali, porque o Senhor havia de providenciar a ele o alimento, o sustento. Mandou descer ao ribeiro, junto a Querite. E ali o Senhor disse: vou te sustentar, Elias, em tempo de crise. Ei, tem provisão de Deus para a tua vida. Deus não desampara o justo. Deus não desampara. Deus não vai te desamparar nessa crise. Deus sempre estende as suas mãos. O Senhor tem provisão para a tua vida. E Deus então envia quem? Nada mais, nada menos que corvos. E nós sabemos que corvos são urubus. E sabemos também que ele é carnívoro. Mas Deus manda ele alimentar o seu profeta, o seu servo, com carne. E olha, irmãos, carne, o urubu ele se alimenta de carne. E mesmo assim Deus manda ele, o menos provável. Deus alimenta o seu profeta no deserto. E a palavra de Deus diz que secando o ribeiro, Deus manda ele para um outro lugar improvável. Deus manda ele para a casa de quem? De uma viúva lá em Serepta. Irmãos, nós sabemos, ainda mais naqueles dias, uma viúva, ela dependia do seu marido, ela dependia da provisão do marido, a mulher dependia da provisão do marido para o seu sustento. As mulheres não trabalhavam, as mulheres não sustentavam a casa, mas agora essa viúva, ela tinha que sustentar, ela tinha que ser a provedora, porque ela tinha um filho. E ela tinha que manter-se e sustentar o seu filho. Mas olha onde Deus manda o profeta. Mas Deus não faz nada, irmãos, por acaso. Deus, ele não faz nada por acaso. Deus, ele não sai arriscando. Deus, ele faz tudo na sua ordem. Por que Deus manda ele num lugar improvável, não pelo lugar ser improvável? Primeiro porque o homem de Deus, quando está na direção de Deus, o homem e a mulher de Deus, ele ouve a voz de Deus, e Deus manda ele ir para Serepta, e ele não questiona Deus. Senhor, mas o Senhor vai me mandar na casa daquela viúva. Senhor, uma viúva, possivelmente ela não vai ter sustento, ela luta pelo seu sustento, mas o Senhor disse: não vai a casa da viúva. Mas em nenhum momento Elias, ele questiona Deus, ele simplesmente vai até a casa da viúva. E ele chega na casa da viúva. É interessante, irmãos, que o texto ele não fala com clareza, mas está isso implícito, de uma forma que ela deveria estar orando, possivelmente orando, pedindo provisão ao Senhor. Aquela viúva, ela estava pedindo a provisão do Senhor, e você vai entender isso. Porque quando ele chega diante daquela viúva, ele olha aquela cena, a mulher colhendo uns gravetos, de repente ele diz: mulher, me dá um pouco de água. E ela não hesitou, ela sim, foi buscar a água. Toda casa tem água, mesmo no necessitado. Muitas vezes ali ele abre a sua geladeira, não tendo alimento, mas é uma água, sempre tem uma garrafa de água dentro da geladeira. Ela tinha água ali, um resto de água, ela tinha água. Então, ela vai buscar a água. Ele diz: ei, mas não busca só água não, traz também para mim um bolo, traz para mim também algo para comer. E ela disse: olha, meu senhor, eu não tenho nada senão um pouco de farinha e um pouquinho de azeite na botija. E está vendo aqui esses gravetos? Estou apanhando. Vou fazer um bolo para que eu e o meu filho, para que nós comamos e morramos, porque é o último bocado. E ele diz: sim, mas faz primeiro para mim, porque Deus diz, assim diz o Senhor: não faltará a farinha na panela, nem o azeite da botija. Faça isso. Enquanto o Senhor não dá chuva sobre a terra, haverá providência na sua casa.
obediente à voz de Deus, e ela estava ali. Elias era a resposta de Deus para a sua vida, porque ela estava no seu último bocado, ela ia comer e morrer, mas ela estava esperando uma resposta de Deus, e Elias é a resposta de Deus para ela. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, neste momento de crise, Deus não desampara você, Deus não vai desamparar a tua vida, tem provisão de Deus para a tua vida nessa noite, creia nisso. E ela então foi, preparou, e a Bíblia diz que após ela trazer para ele a providência, trouxe para ele um bolo, e quando ela traz o bolo, ele come, e a palavra de Deus diz que da panela não se acabou a farinha, e da botija o azeite não faltou, conforme as palavras do homem de Deus. Passado algum tempo, a palavra diz que o filho dessa viúva, ele vem a falecer. E Elias, estando ali, ele ora pela vida daquele menino, estendendo sobre ele. Ele ora e a vida volta àquele menino. E quando aquela mulher olha para isso, antes talvez se houvesse alguma dúvida nela, agora não tinha mais. Porque ela disse a Elias, nisto conheço agora que és homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Eu sei que tu és profeta, tu és a resposta de Deus para a minha oração. Ei, tem resposta de Deus para a tua oração. Tem promessa de Deus, e a promessa de Deus não vai cessar na tua vida. Nesses dias de crise, nesses momentos a qual nós estamos vivendo, uma palavra de Deus para a tua vida, tem provisão de Deus para a tua vida, creia nisso. E Elias, agora, ele volta até Acabe, e ele encontra Obadias, servo de Acabe, porque Acabe diz: Obadias, vamos sair por aí, vamos procurar água, para ver se nós, água e algumas ervas, para ver se nós salvamos alguns dos animais, porque estão todos morrendo, para que não morram todos. E ele disse: eu vou por aqui, você vai por ali. Olha, o rei desceu do seu trono, ele teve que descer, ele tem que reconhecer, ele teve que deixar o seu orgulho, ele desceu do seu trono para buscar a água. Olha que ponto chegou aquela crise. Isso já se passavam 3 anos dessa crise. E agora, Obadias, ele sai para um lado, e quando ele se depara com Elias, Elias manda buscar, ele diz: vai buscar o teu senhor Acabe, fala para ele que Elias está aqui. Ele temeu, porque ele achou que porventura o Senhor podia levá-lo, arrebatá-lo, mas ele disse: não vai, porque vou esperar. E chegando Elias adiante de Acabe, e ele diz: tu és o perturbador de Israel. Elias diz: não, eu não, mas a tua casa, a casa do teu pai. Ele está dizendo: olha, eu não, mas o teu pai, a tua casa, a tua família, sim, eles são os perturbadores de Israel. Ele disse: olha, reúne todo o povo. Ele faz um propósito, ele faz aqui uma aliança, ele diz aqui um propósito, um desafio. Ele faz um desafio com Acabe. Ele diz: olha, ajunta todos os teus profetas de Baal, 450 profetas, ajunta lá no Monte Carmelo, e lá nós vamos então, ali nós vamos entender, ali nós vamos invocar o nome do Senhor, e aquele que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Acabe então reúne os profetas, reúne o povo no Monte Carmelo. Elias diz: olha, vocês são um número grande, vocês estão em 450, então vamos fazer aqui. Fizeram o altar, prepararam o altar, colocaram então sobre o altar o holocausto, e Elias desafia: orem, clame ao Deus de vocês. E eles então começam a clamar a Baal: responde-nos, a Baal, responde-nos. E nada de Baal responder, dando o meio-dia. Eles começam então a se cortar, derramando sangue sobre o altar, derramando sangue, se cortando, saltando sobre o altar.
E nada de Baal responder. Elias então começa a escarnecer. Elias então disse, olha, clama mais alto, porque quem sabe ele está viajando. Talvez ele esteja ocupado ou esteja dormindo. E nada de Baal responder. Elias disse, pois bem, agora é minha vez. Veja o nível na vida de um crente. Veja os níveis na vida de um servo de Deus. Olha Elias, olha irmãos, a ousadia de um homem de Deus. Olha a ousadia de alguém que anda com Deus. Olha como é que estava Elias. Elias agora então manda reparar o altar. Porque o altar estava em ruína. E para Deus agir, o altar precisa estar consertado. Deus ele não age quando o altar está em ruína. E Deus então... Então Elias manda reparar o altar, e arrumar um altar, e organizado, porque Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus organizado. Deus não gosta de desordem. E agora eles reparam o altar. Elias manda fazer em volta uma vala, um rego em volta do altar. Manda encher de água em volta do altar. E ele começa a clamar, e olha a oração de alguém que anda com Deus. Ele em poucas palavras, Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que o Senhor é Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Irmãos, olha a oração singela, simples, não precisa muita coisa, precisa estar com a vida no altar, precisa estar com a vida, andar com Deus, não precisa enfeitar muito. Deus não precisa de muita formalidade. Olha a singeleza na oração de alguém que anda com Deus. Nesse nível, ele está andando com Deus. É o primeiro nível na vida do crente, um nível na vida de alguém que está andando com Deus. E ele ora dessa forma. Então a palavra de Deus diz que Deus fez cair fogo. Caiu fogo do Senhor, fogo do céu, consumiu o altar, queimou a lenha. E a Bíblia diz que ainda lambeu o rego, a água que estava em volta. Todo o povo vendo isso, eles começaram a clamar, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Agora reconhecendo que Deus é o Senhor, Deus fez cessar a chuva, para que aquele povo entendesse que a provisão não vinha de Baal, a provisão não vinha dos seus esforços, a provisão não vinha do trabalho árduo deles no campo, a provisão vinha de Deus. E Deus fez cessar para que eles entendessem que o Senhor era Deus, que o Senhor é Deus e só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele fez cessar a chuva, Ele tocou nos alimentos para que as pessoas entendessem que Ele é Deus. Talvez isso esteja acontecendo nos nossos dias. Talvez Deus tenha permitido essas coisas, essa crise, essa doença, essa pandemia. Talvez Deus esteja permitindo para que as pessoas entendam que eles não são nada. As nações não são ninguém. As nações mais poderosas dessa terra estão se rendendo, dizendo que são. Eles sabem que não são nada. Estão propensos, estão sujeitos. Não somos nada, só o Senhor é Deus. Quem sabe as grandes economias, as grandes potências, hoje eles têm que se dobrar, eles têm que entender que só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Vivemos num momento de crise e as pessoas precisam entender que não tem rico, não tem pobre, não tem amarelo, negro, não importa branco, não importa a etnia, o povo, não importa a raça. Tem que entender que só o Senhor é Deus. Tem que entender, todas as nações da terra tem que entender que só Deus é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Eu estou aqui hoje porque Deus é o Senhor. Eu estou de pé porque só o Senhor é Deus. Houve um momento onde, quando eu estava passando pela essa enfermidade, quando fui acometido,
Quando contraí esse vírus, essa enfermidade, houve um momento que eu dizia ao Senhor: Senhor, se o Senhor vai me levar, que o Senhor me leve sem sofrimento, sem dor, porque é terrível, irmãos, é difícil, só quem passa para saber, mas a boa mão do Senhor me alcançou, e hoje Ele me traz aqui. Poderia vir alguma coisa boa da onde eu vim? Poderia vir alguma coisa do lugar onde eu vim? Mas Deus me traz aqui nessa noite para dizer para você: tem provisão de Deus para a tua vida. E vemos aqui ele desafiando os profetas de Baal. E o povo reconhece agora que só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Para que haja o verdadeiro avivamento, para que haja a provisão de Deus, tem que reparar o altar. Esse, bem verdade que eu trouxe de uma forma um pouco mais extensa. Eu vou agora, os dois níveis, agora eu vou falar de uma forma mais breve. Mas esse é a trajetória de um homem de Deus. Esse é o primeiro nível na vida de um crente. Em evidência aqui a vida do profeta Elias. Isso está registrado nos 2 capítulos, 17 e 18, de 1 Reis, de 1 Reis. E agora no capítulo 19 vai dizer fala de um quadro de depressão na vida de Elias. Elias, ele passa por um processo de depressão. O crente também pode ser acometido de depressão. Quantos não me ouvem agora estão em depressão? Tem pessoas que neste momento estão vivendo em depressão, nesse momento dessa pandemia, está em depressão, porque está assim dizendo, com medo, estão com síndrome do pânico, estão com ansiedade. Quantos não se contam deprimidos, com medo da morte? Mas eu quero dizer uma coisa para você: você só vai partir dessa vida o dia que Deus permitir. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Calma o teu coração. Porque assim como Elias, talvez você está se enquadrando nessa palavra, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Talvez você é aquele que está me ouvindo agora. Talvez você é aquela pessoa que orava e Deus respondia. Talvez você é aquela pessoa que Deus usava você em profecia, usava você na palavra, na cura, nos milagres. Deus usava a tua vida e muitas vezes hoje, quem sabe hoje você se encontra no segundo nível, no segundo estágio, que é um estágio depressivo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, aqui no capítulo 19 tem algo muito triste, porque o homem de Deus, um homem que apontou o dedo na cara do rei, olha que ousadia. Ele aponta o dedo na cara do rei, ele disse, não vai chover. Segundo as minhas palavras, ele nem disse nem em nome do Senhor não, irmãos. Ele disse não, segundo as minhas palavras. Olha que ousadia, irmãos. Segundo as minhas palavras, porque ele estava na direção de Deus, estava na fiação de Deus, andando com Deus. Então Deus honra as palavras daquele que anda na sua direção. E Elias, ele é um homem ousado, mas olha só que, irmãos, viu uma palavra direcionada do inferno. Muitas vezes, irmãos, olha só, há 2 momentos na vida de um servo de Deus que ele está vulnerável. Ou quando ele está se achando forte demais, quando ele acha que está bem espiritualmente, ele pode ser, um momento onde ele pode ser, são 2 momentos onde ele pode estar mais vulnerável. Um desses momentos é esse. E quando ele se encontra fraco, quando ele não está buscando, não está orando, são 2 momentos onde ele está sujeito a cair. E Elias, ele escuta uma palavra enviada do inferno, irmãos, direto do inferno para a vida de Elias. Ele enfrenta reis, ele enfrenta o rei, ele faz ressuscitar o menino lá, o filho da viúva. Ele vê a provisão de Deus, ele vê Deus mandar fogo do céu. Ele enfrenta 450 profetas, mas diante de uma palavra ele se dobrou.
Irmãos, tem palavras que vêm direto do inferno. Cuidado com as palavras, porque a palavra mata. Com a palavra você pode matar uma alma, uma vida, derrubar uma pessoa, acabar com uma pessoa. Você pode levar a pessoa à depressão, à morte, com uma palavra. Jezabel disse, quando Acabe contou para Jezabel o que havia acontecido, Jezabel disse, manda dizer para ele, mandou mensageiro, manda dizer para Elias, amanhã até essa hora, pode contar, amanhã até essa hora, ele vai acontecer com ele a mesma coisa que ele fez com os meus profetas. Quando Elias fica sabendo. Irmãos, uma palavrinha, irmãos, vindo de uma mulher, uma palavra direcionada, vindo do inferno, vou matar você, Elias, vou acabar com a tua vida. Irmãos, ele não teve medo do rei. O rei poderia ter mandado matá-lo na hora que ele chegou diante do rei. 2 vezes ele se deparou, ou seja, ele se depara com o rei, e ele não temeu a morte. Ele se depara com os profetas de Baal, não temeu. Mas agora uma palavra, mas era uma palavra enviada do inferno com veneno, irmãos. Cuidado com as palavras, tem pessoa que mata. Tem pessoas que matam com a palavra. Cuidado com a palavra que sai da tua boca. Seja da tua boca para abençoar. E essa mulher chegou e disse, eu vou matar Elias. Fala para ele que ele vai morrer, amanhã essa hora ele está morto. Conte. Elias escuta uma palavra dessa, irmãos. O homem que estava bem, estava no auge do seu ministério, orando, Deus respondendo. Elias agora, ele foge para se esconder. A Bíblia diz que ele anda 40 dias. Aliás, ele anda um dia inteiro. Ele anda. E Elias, ele anda, depois ele vai para debaixo de um zimbro, de uma árvore. E ali ele fica ali. Ele está num processo depressivo. E ali ele pede para Deus tirar a sua vida. Olha, irmãos, um homem de Deus, cheio da presença, orava, profetizava, até ressuscitar. Que os milagres que ele estava fazendo. Ele via a mão de Deus, Deus falando com ele, a provisão de Deus. Agora ele pede para si a morte. Ei, talvez você esteja nesse processo, nesse segundo estágio. Talvez você esteja no estágio depressivo. Quem sabe você ouviu uma palavra, e essa palavra foi com uma flecha no teu coração, e essa palavra te jogou para a lona, te jogou para baixo. Quem sabe você está dizendo, vai jogar a toalha. Quem sabe você disse, olha, eu vou chutar o balde. Quem sabe você disse, eu não quero mais saber desse negócio de crente. Quem sabe você está dizendo assim, Senhor, tira a minha vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você está dizendo, Senhor, talvez você nesse dia mesmo, quem sabe hoje mesmo você tem que chorar dizendo, Senhor, tira a minha vida. Não aguento mais essa depressão. Não aguento mais essa vida. Quem sabe foi hoje mesmo que você disse, tem uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Deus me traz aqui. Deus me colocou essa palavra no meu coração para você nessa noite. Nesse dia, Elias pede para si a morte. Ele diz, Senhor, toma agora a minha vida. Ele pediu a morte. Se isso não for um estágio de depressão, o que é, irmãos? Pede para si a morte. Ele está com medo. E agora ele pede para Deus tirar a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor foi até ele. E ele estava ali dormindo e tocou nele e disse, levanta, come. E a palavra de Deus diz, come. Levanta, porque muito longo é o caminho, longa é a caminhada. Ei, não acabou ainda. Deus ainda tem projeto na tua vida, é você mesmo. Tem projeto de Deus para a tua vida longo. Olha a palavra de Deus para a tua vida. Sabe o que Deus manda te dizer? Longa é a tua caminhada ainda. Ei, você que desistiu, Deus está falando, longa é a tua caminhada. Receba essa palavra na tua vida nessa noite. É a resposta de Deus para você, que pediu o fim da tua vida. Diz que acabou o teu ministério, diz que não quer saber mais nada do negócio de Deus. Olha, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Longa é a tua caminhada ainda, né? Deus está dizendo que longa é a tua caminhada na terra ainda, não acabou.
falou, não cessou a promessa dele na tua vida. Deus vai cumprir, não vai deixar nenhuma vírgula sequer, nenhum ponto sequer. Tudo que ele falou vai se cumprir na tua vida. Receba isso na tua vida nessa noite. Ele diz, longa é a caminhada ainda, levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ei, essa palavra de Deus da tua vida nessa noite, você vai caminhar com Deus. Deus está te dando uma palavra de força, para você caminhar nesse momento de crise. Caminhe, Deus está te mandando caminhar nessa noite. E aí, e quando ele caminhou, ele entra onde? Numa caverna. Ele se esconde agora numa caverna. Caverna é um lugar escuro, lugar ermo, lugar onde ele queria ficar sozinho, solidão. Você está assim, quem sabe? Ele entra dentro de uma caverna e Deus diz, olha que Deus está falando assim, diz o Senhor para você também, o que fazes aí? Peraí, Elias, você não entendeu ainda o que você está fazendo aí, o que fazes aí? E ele vai se lamentar, Senhor, eu tenho sido zeloso com o Senhor, Senhor, eu tenho sido zeloso com o Senhor. Israel, teus filhos deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas, os teus profetas, eu fiquei sozinho. E agora estão querendo me matar, se lamentando. Irmãos, Deus não queria saber da chorimingação. Deus não queria saber da lamentação de Elias. Deus está dizendo, Elias, levanta. Levanta, Elias. O que faz aí? Deus esperava de Elias uma palavra dizendo assim, eis-me aqui, Senhor. Deus está falando para você, levanta. Te levanta, sai da caverna. Caverna é lugar de erro. Sai do comodismo. Sai da mormidade, sai desse lugar. Deus está dizendo, te levanta. E ele se lamentando, e Deus está dizendo, sai para fora. Vai, levanta. Deus está falando para você, te levanta, é hoje. E então, quando ele sai, ele escuta um vento forte. Fenderam os montes, o vento batia sobre as montanhas, e Deus não estava no vento. E depois vem um terremoto, e Deus não está no terremoto. Depois vem o fogo, e Deus não está no fogo. Olha só os elementos que vieram. Nem sempre Deus vem de uma forma aparente, aonde nós esperamos. Às vezes pessoas esperam Deus no momento, no movimento, e Deus muitas vezes não está no fogo. Aí agora se ouve uma voz, um sussurro, uma voz suave, uma voz delicada, mansa, e Deus fala com Elias. Aleluia. Assim como Deus está falando com vidas aqui nesse momento, nessa hora. E ouvindo Elias, ele envolve o seu rosto numa capa, saiu para fora e pôs a entrada da caverna, e veio uma voz que lhe dizia, o que fazes aqui, Elias? Que fazes ainda aqui na caverna, Elias? E ele se lamenta novamente. E ele se lamenta novamente, dizendo, Senhor, tenho sido zeloso. Aquela lamentação, Deus não quer saber disso, irmãos. Deus não quer saber de lamento. Sabe por quê? Porque Ele conhece você mais do que você mesmo. A palavra não veio na sua boca e Deus já sabe o que você vai dizer. Deus sabe tudo aquilo que nós vamos fazer. Agora nós vemos aqui, irmãos, até aqui, esse foi o segundo processo na vida do crente, momento de depressão. Até o versículo 13 ele está em depressão, momento de depressão até ele ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus nesse dia para a tua vida. Então vemos aqui o segundo estágio na vida do crente, o segundo nível. O primeiro é quando ele está no auge, mas agora nós vemos o segundo estágio. Nós vemos um segundo estágio, um momento de depressão na vida de um homem de Deus, na vida de um crente, por causa de uma palavra.
Ei, se lançaram uma palavra do inferno para a tua vida, se o diabo usou alguém para lançar uma palavra para a tua vida, nessa noite cai por terra em nome de Jesus essa palavra de morte, de maldição sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E você que desfere palavras duras, palavras de morte, cuidado com as palavras que saem da tua boca, porque tem palavras que matam. Elias recebeu uma palavra do inferno que veio para matar, pediu a morte, chegou no estágio de depressão profunda. Mas Deus ali estendeu a mão, e agora, terceiro e último estágio, encerra a mensagem. Deus encoraja o crente, Deus encoraja Elias, e lhes faz promessa. Elias havia desistido do seu ministério, Elias havia desistido até mesmo da sua própria vida. Talvez você esteja assim, dizendo: Senhor, já não quero mais esse ministério. Talvez você não diga, mas você em gesto você está dizendo, em atitude você está falando isso. Talvez você não queira mais se voltar, talvez você esteja nesse estágio, no segundo estágio, mas Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite, uma palavra de levanta, anda em nome do Senhor Jesus, levanta e anda em nome de Jesus. E nós vemos aqui, encerramos, a partir do versículo 13 ao 18 do capítulo 19 de 1 Reis. Aqui agora nós vemos um diálogo de Elias com Deus. Ele se envolve com a capa, sai da caverna. Ei, saia da caverna hoje, porque Deus fala com a tua vida, Deus fala contigo. Então Deus começa a falar com Elias: sai da caverna, sai para fora, sai hoje, venha. Sai, porque Deus quer falar com você fora. Sai dessa depressão, se levanta, porque Deus está falando com a tua vida hoje. Ei, é você mesmo. Então Deus, ele se lamenta novamente: mas é eu mesmo. Ele diz assim: então, Senhor, eu tenho sido zeloso em extremo com o Senhor. Olha, Senhor, teus filhos te deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os teus profetas, só fiquei eu. Olha que prepotência, só fiquei eu. Sabe que Deus fala para Elias: Elias, você não sabe de nada, Elias. Eu preservei 7.000 joelhos. 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, que não beijaram a Baal, que não se dobraram diante de Baal. 7.000. Que prepotência. Tu pensa que é só você? Não. Ei, Deus tem guardado os seus profetas. Deus guarda os profetas no tempo de crise. Sabe por quê? Depois da crise Deus vai usar profeta. Irmãos, Deus vai precisar de muitos profetas para visitar depois da crise, para buscar aqueles que ficaram no meio do caminho, aqueles que esfriaram. Irmãos, nós precisamos fazer o apelo de novo. Quando os crentes voltar à congregação, muitos estão frios, muitos se afastaram, muitos não vão querer voltar. Por isso Deus conta com você, profeta. Deus conta com a tua vida, porque Deus está dizendo para você: te levanta. Sabe por quê? Olha o terceiro nível, Deus encorajando o profeta, Deus encorajando o crente. Sabe o que? Aquele que havia desistido, Deus falou para ele: olha, você desistiu, né? Não desista. Sabe por quê? Você vai ungir reis e profeta. Quando o homem de Deus, ele desiste, quando ele já não tem mais perspectiva, quando ele acha que acabou, Deus diz para ele: não acabou não, meu filho. Sabe por quê? Você vai ungir reis e profeta. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: ei, eu ainda vou te dar autoridade. Você vai ungir grande, você vai estar no meio dos grandes, você vai ungir reis e profeta. Não tinha acabado e não acabou na tua vida ainda. Eu não sei por que estou dizendo isso, mas Deus me tocou nessa palavra nesse dia, porque você precisa ouvir essa palavra. Alguém precisava ouvir essa palavra. E Deus falou: olha, você vai ungir, sabe quem? Você vai ungir Jeú.
como o rei de Israel. E você vai ungir também Azarel, rei sobre a Síria. Você vai ungir reis ainda. Ei, meu filho, não acabou não. Eu vou te usar na terra para ungir reis. Sabe o que? Você vai ungir gente de grande patente ainda. Não acabou ainda. Deus vai usar ainda a tua vida. Não cessou a promessa dele na tua vida. Ainda que você tenha por tardio, não cessou a promessa de Deus na tua vida. E ele disse mais: ei, não acabou o teu ministério, não acabou. Não vai ficar desguarnecido. Eu ainda vou levantar outro no teu lugar e só vou te levar quando o outro estiver preparado. Então você vai ungir Eliseu em teu lugar. Você vai ungir um profeta em teu lugar. Você vai ungir outro que vai dar seguimento ao teu ministério. Você vai ungir ainda. Você vai formar um discípulo. Você vai discipular um profeta. E eu quero que você discipule esse profeta para que ele continue esse ministério. Então não acabou. Ei, Deus não cessou na tua vida. Esse é o terceiro nível na vida do crente. Porque mesmo que ele esteja, quando no primeiro nível ele está no auge do seu ministério, e ele está ali buscando, num dado momento, há um momento que na vida do crente, que ele passa por momentos difíceis, momentos difíceis de frieza espiritual vem. A frieza vem, bateu a frieza, ele veio uma palavra dura do inferno para acabar com a vida dele. Ele pede a morte, momento de depressão, segundo estágio. Mas no terceiro estágio, Deus levanta o crente. No terceiro estágio, Deus dá a mão, estende a mão e diz: olha, não cessou a promessa na tua vida. Você vai ungir reis e profeta. Ei, uma palavra para a tua vida, eu encerro agora. Quando você pensa que está tudo perdido, Deus manda te dizer que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Deus vai fazer. Receba isso na tua vida, ou no teu lugar onde você estiver. Receba essa palavra para a tua vida. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, na sua vida, que disse que já tinha acabado. E Deus te traz aqui. Deus te coloca diante dessa mensagem. Deus me traz aqui para dizer para você: não acabou. Não acabou. Vai fazer coisa grande. Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Amém? Receba essa palavra sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Querido e amado Deus, tua palavra foi ministrada, Senhor. Sobre a tua palavra, Senhor, eu proferi. Sobre a tua palavra e na autoridade do teu Espírito eu profetizei. Senhor, sobre a tua palavra, em teu nome eu falo nessa noite. Deus, essa pessoa, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, quem sabe no dia de hoje, Senhor, pediu para si a morte. Disse: Senhor, chega, basta, cessa, não quero mais. Deus, com essa palavra e com a força dessa palavra, Senhor, levanta ele, levanta ela. Coloca de pé na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra na tua vida. Ponte de pé, porque grande é a caminhada na terra. Deus tem coisa grande sobre a tua vida. Receba essa palavra. Tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.